Glória a Deus. Vamos continuar aprendendo com as mulheres da Bíblia, né, gente? Ainda no livro de 1 Samuel, eu queria que você fosse para o capítulo 25. 1 Samuel. A gente tem uma leitura um pouco extensa. Eu gostaria que vocês ficassem ligadas. Amém? Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo na época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim, eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, levem isso em consideração e vejam o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 200 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia, montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou bem com mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva,
Não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Vamos até aí. Segundo o dicionário, favor é serviço prestado por amizade ou amabilidade, obséquio, fineza, remissão de culpa, graça, mercê, benefício concedido a alguém, vantagem, proveito, interesse, proteção que beneficia alguém, ajuda, auxílio, amparo, simpatia conquistada junto de alguém, consideração, crédito, falta de isenção, parcialidade, preferência, carta comercial. Eu quero destacar com vocês o segundo ponto, remissão de culpa, graça, mercê, porque a gente está se referindo ao Senhor, né, o favor do Senhor. E o ponto 5, simpatia conquistada junto de alguém, consideração e crédito, que foi justamente o que Abigail conseguiu diante de Davi. É tão interessante esse trecho, porque depois, quando você continua lendo a história, Abigail volta para casa, e aí, então, só aí, ela conta para Nabal o que havia acontecido. Nabal sente mal de ouvir a história, tem um colapso, e 10 dias depois, Nabal morre. E quando Davi fica sabendo que Nabal morreu, manda buscar Abigail e se casa com ela. Então, Abigail se torna uma das esposas de Davi, né? E é tão interessante, e eu não quero aqui trazer nenhum escândalo teológico, né? Mas é impossível eu não olhar para Abigail, embora isso não seja comum, tá, gente? Os tipos de Jesus que estão no Antigo Testamento, tem figuras no Antigo Testamento que apontam para a manifestação de Jesus, né? Josué, por exemplo, é um deles. Mas quando eu olho para as figuras femininas do Antigo Testamento, a figura de Abigail me remete à figura de Cristo, porque ela se coloca entre a ira e o juízo de Davi sobre uma pessoa que não tinha nenhuma capacidade de responder por ele mesmo, porque ele era tolo. É exatamente o que Cristo fez por nós, né? Ele se colocou entre a ira de Deus, Pai, e a nossa tolice, o nosso pecado, e intercedeu por nós. E quando ela fala, minha seja a culpa, ela fez exatamente o que Jesus fez, tomou sobre si nossas dores e nossas enfermidades, nossas transgressões, né? Ele levou sobre si. E é tão interessante que o texto também diz que ela foi montada num jumentinho,
o que também nos remete ao Messias, né? Então, se tem por acaso alguma figura feminina no Antigo Testamento que remete a Jesus, sem dúvida eu vejo isso em Abigail, pela atitude de intercessora dela. Ela fez intercessão. Mas essa mulher que encontrou favor diante de Deus e dos homens, ela tem algumas características. E é sobre essas características que eu queria conversar com vocês nessa segunda parte. Aqui está falando que Nabal era um homem poderoso, rico, muito bem-sucedido. Então, certamente, Abigail vivia muito bem, ok? Ela devia viver muito bem, não faltava nada a ela. E Davi, então, ouviu dizer que chegou a época da tosquia. A época da tosquia, gente, era uma época de muita fartura. Então, era uma festa, né? É como a festa da colheita para o agricultor. A tosquia é a época, tipo, cuidei das ovelhas, protegi as ovelhas, nenhum lobo pegou as ovelhas, agora vão tirar a lã das ovelhas e isso vai virar dinheiro, vai virar ganho, né? Então, a época da tosquia era uma festa. Então, ele matava, tinha muita comida para os tosquiadores. Era uma época de celebração. Davi, nessa época, estava fugindo da ira e da inveja de Saul. Ele já estava vagueando no deserto com seus valentes, que eram cerca de 600 homens. Gente, como é que 600 homens sobrevivem no deserto? Do favor dos outros, né? E da benevolência do Senhor, certo? Porque Davi estava fugindo inocente. Ele não era culpado. Saul que perdeu o cabeção, por inveja perseguia Davi. Mas Deus também tinha um propósito nisso. Deus estava forjando Davi para Davi ascender ao trono. E ele estava permitindo a perseguição de Saul para, certamente, forjar Davi. Nada vai ser desperdiçado, como a gente já disse na nossa primeira parte. E aí o que acontece? Ele chega e Davi vem trazer a memória. Olha, quando os seus pastores estavam entre nós, Nabal, a gente protegeu eles. Nenhuma ovelha se perdeu por nossa causa. O rebanho era muito grande. Então, os homens de Davi, o que eles estavam... Quando eles viram que estava ali aquele rebanho enorme de Nabal sendo cuidado no Carmelo, eles, como os próprios funcionários de Nabal e de Abigail disseram, os homens de Davi foram como um muro ao redor do rebanho. Eles protegeram o rebanho de Nabal, não era rebanho deles. Eles foram benevolentes com os pastores, eles protegeram o rebanho. Quando Davi, então, ouviu falar que estava tendo uma festa, chegou o tempo das tosquias, então ele falou, vai lá, pergunta para ele o que ele pode fazer por nós, né? Te lembra aí do que nós te abençoamos, agora é a sua vez de nos abençoar. O que você pode fazer? O que você pode... Gente, tinha muita comida? Tinha. Tinha muita abundância. A gente logo vê aqui tudo que Abigail conseguiu num instantinho, né? Custava Nabal fazer isso? Não, mas a ingratidão. E o texto já diz que Nabal era louco, era tolo, era insensato. O insensato, o que ele quer? Só quer tirar proveito. Ele, como a gente diz lá em Minas, né? Só venha a nós, vosso reino nada. Né? Então, o insensato é isso, ele só quer o seu próprio interesse, ele só quer sugar o outro, é um parasita. E Nabal era esse cara, ele era rico, não tinha por que ele sonegar bem a quem bem. Por isso que Davi fala, ele pagou o bem com o mal. Davi ficou irado quando ele ficou sabendo disso. Como assim que a gente fez todo esse... E ele fez de besta, né? Quando a gente diz em Minas também, ele fez de besta. Hoje tem muita gente fugindo dos seus senhores. Quem é esse Davi? Fez de desentendido, né? Canalha. Desculpa falar, mas é isso mesmo. Aí o que acontece? Os empregados vieram falar para Abigail. O cara era tão doido que eles não foram nem falar com ele. Assim, não dá para falar com Nabal. O texto falou assim, nós estamos falando para a senhora... Porque para Nabal não dá para falar. Para o patrão, não dá para falar. Agora, o que o texto começou dizendo? Quem era Abigail era bonita e inteligente. Outras traduções dizem sábia. Sábia é muito mais do que inteligente, tá? Porque a sabedoria que vem do alto, a sabedoria da terra não dá conta do que a sabedoria do alto dá. E Abigail era uma mulher sábia. Então, uma característica dessa mulher que recebeu o favor de Deus e recebeu o favor de Davi não era uma qualidade natural da sua sabedoria. Ela sabia ouvir. Essa é a primeira característica. Ela sabia ouvir. O sábio sabe ouvir.
Os seus funcionários foram nela porque pensaram: nosso patrão não vai dar conta disso, mas a nossa patroa vai dar. Eles foram até alguém que podia resolver. E quem era essa pessoa? Abigail. Se nós queremos ter o coração de Deus inclinado ao nosso coração, se nós queremos ter o coração das pessoas inclinados a nós, nós precisamos saber ouvir. Saber ouvir. Será que nós somos mulheres prontas para ouvir? Porque hoje, gente, o que acontece? A gente escuta, mas não ouve. Ouvir, você não escuta só com os ouvidos. Você escuta com sua mente, com seu coração. Você se inclina, você se desarma e você quer ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, tentando entender o que ela está realmente passando, o que ela está querendo comunicar. Hoje, uma coisa que acontece de uma forma muito frequente, a gente escuta e quando a gente não concorda com aquilo que a gente está ouvindo, a gente já vai formulando uma resposta. Você nem acaba de ouvir. Você quer ganhar a briga. Então, na metade do que a pessoa já está te falando, você já está pensando numa reação. E isso não é sábio. Isso não é sábio. Se nós queremos alcançar o favor de Deus e o favor das pessoas, nós precisamos saber ouvir genuinamente, como quem quer resolver a questão, como quem quer contribuir com uma solução, como quem quer aliviar a dor, aliviar a tensão, como quem quer instruir com sabedoria. Você precisa de ouvir a história toda e você precisa se desarmar para ouvir. Será que nós somos assim? Às vezes a gente reclama, né? Mas Deus não está me favorecendo. Você é uma besta fera, querida. Você é um Nabal. E o Senhor quer te transformar numa Abigail. A diferença é que os funcionários falam assim, olha, ele falou isso com o nosso patrão, não dá para conversar com ele. Não há quem possa lhe falar. Por isso que nós viemos contar para a senhora. Ou será que na sua casa é o contrário? Vou falar com o seu marido, porque não dá para falar com a sua mulher, ela é doida. Gente, eu vou voltar a dizer, eu não estou trazendo acusação sobre vocês, eu estou trazendo uma autoavaliação. Porque vocês querem receber o favor de Deus? E vocês querem receber o favor das pessoas também? Gente, porque Deus vai mover pessoas para nós sermos abençoadas, sim ou não? Deus move pessoas para nós sermos abençoadas. E Deus nos move também para abençoar pessoas. Não é só vem a nós, é vosso reino também. Então, Deus quer nos abençoar e Deus quer nos fazer instrumentos do seu favor. Mas para isso a gente precisa de aprender com a Abigail. Aprender a ouvir. Aprender a ouvir. A primeira característica que a gente viu aqui nela. A segunda característica dessa mulher é que ela sabia calar. Imagina se os caras vêm falar assim, olha, o seu marido é doido. Nós vimos aqui falar com a senhora para ver se a senhora resolve o B.O. Ah, Nabal fez isso? Nabal, cabeção, deixa eu ir lá. Nabal, você é doido? Davi está vindo aí, vai tocar o terror, maluco. Faça alguma coisa, homem, vai lá. Imagina. Ia resolver, gente? Se o cara era doido, como a Bíblia diz que ele era doido, você acha que ia resolver? Cala a boca, mulher. Se bobear, se batia nela, sei lá o que ia acontecer. Ela ficou caladinha. E imediatamente ela começou a agir. Ela começou a responder à necessidade. Tem mulher que você vai contar o segredo para ela, você vai... Olha, o que está acontecendo? Eu vim aqui falar com você. Você é Abigail, né? Vim aqui falar com você. Isso que está acontecendo. É. Tá bom. Vou te ajudar a resolver. Ei, tudo bem? Fulano está passando por isso. Estou te contando para você orar, tá? Para a gente resolver. Aqui, tudo bem? Fulana falou isso para mim. Mas eu estou te contando só para você orar. Não conta para ninguém, tá? É só para você orar. Oi, você está boa?
Aqui, você está sabendo o que está acontecendo com a fulana? Ah, não posso te contar. Não, eu vou te contar, mas é para você orar. E você sabe, gente? Você vai conseguir o favor de Deus? Você vai conseguir o favor das pessoas? Sua língua de trapo. Sua fofoqueira. Gente, a nossa língua é para ser instrumento de justiça, de santificação, de encorajamento. Eu não sei, gente, eu não sei com o que eu fico mais chocada. Se é com os sites sensacionalistas que vivem de fofoca gospel, ou se é quem assiste. Porque esses sites só têm ibope porque os filhos do Eterno assistem. Dão like e comenta. Engajamento. Todo mundo dançando a dancinha que o diabo toca. Uma mulher sábia. Uma mulher que está buscando o favor de Deus e o favor dos outros. Ela não se mete nessa imundície. Nessa porqueira. Quando ela escuta uma notícia, ela ajoelha e ora. Ela não passa para frente. Falando, eu vou contar para você orar. Que vai orar coisa nenhuma. Não tenta santificar o seu pecado não, minha linda. Não tenta pôr uma roupinha bonita na fofoca, na maledicência, não. E eu vou te dizer para você, o que você está plantando, você vai colher. Hoje você fala do filho dos outros, amanhã é seu filho. Gente, eu estou dizendo para você, isso é muito sério. O telhado da gente é de vidro. Se a gente tivesse um pouco de temor, a gente fechava mais a nossa boca. Porque a gente pensa muito na lei da semeadura na hora que a gente vem no gasofilácio. Mas a gente não pensa na lei da semeadura na hora que a gente abre a nossa boca. E todas as nossas palavras, nós teremos que comer o fruto de cada uma delas. Essa mulher sabia a hora de calar. Se ela fosse reclamar com o Nabal, se ela fosse tirar satisfação com o Nabal, se ela fosse escrachar o Nabal, ela não conseguia. Ela conseguiu alguma coisa, gente? O que ela fez? Imediatamente. Ela pegou a informação que ela tinha, não falou com ninguém. Ela começou, traz os figos tostados, traz não sei o quê, e foi carregando o jumento de tudo aquilo que era necessário para aplacar a raiva de Davi. Dar a ele o que era justo ele receber. Fazer o que o marido não tinha feito. Responder a ele com bênção, a bênção que ele tinha ministrado sobre a casa dela. Então ela prepara o jumentinho e tudo, e ela fala com os rapazes, vão na minha frente que eu estou logo atrás de vocês. Ela não mandou os caras entregarem, ela foi. E é aqui que eu quero dizer da terceira característica dessa mulher. Ela encara o que ela tem que encarar. Ela não terceiriza. Ela não fica perdendo tempo de pôr a culpa no outro. Gente, misericórdia, a gente está vivendo um tempo em que todo mundo culpa todo mundo. Ah, mas eu estou vivendo assim, Helena, porque o meu pai foi alcoólatra, o meu tio me abusou, o meu marido me largou, o meu filho chutou o balde, está drogado. Gente, você não pode escolher o que acontece na sua vida, mas você pode decidir o que você vai fazer com isso. Para de pôr culpa nos outros. Assuma a sua responsabilidade. Entra na sua trincheira de batalha e batalha a sua batalha. Faz o que você pode fazer. Às vezes o que você fizer não vai resolver tudo, minha querida. Mas pode resolver bastante coisa. Deus manda reforço. Quando você assume uma atitude positiva, uma atitude de obediência a Deus, a sua palavra, quando você assume a sua responsabilidade, quando você não terceiriza a culpa, quando você toma esse lugar de vou lá para resolver, mesmo que você não dê conta de tudo, Deus manda reforço. Mas você tem que tomar a atitude certa. E Abigail tomou a atitude certa. Ela pegou todos os suprimentos, carregou os jumentos, e ela não só mandou os empregados, ela assumiu o risco. Gente, ela poderia ser o primeiro alvo da ira de Davi. Vale lembrar vocês que a mulher nessa cultura, ela não tem muito valor para negociação. Homem conversa com homem. Tanto é que quando Davi fala que vai destruir, ele fala, não vai ficar nenhum vivo do sexo masculino. A mulher, os bichos não querem saber. O que vai ser deles?
Mas eu vou acabar com a prosperidade daquele cara quando eu acabar com os homens daquela casa. Vocês entenderam? Homem lidava com homem. Mas aí uma mulher montou no jumento e foi. E quando ela chega no meio do caminho, o que ela encontra? Um homem irado e o seu pequeno exército. 400 homens. Davi liderando. Todo mundo virado no giraia. Vão matar todo mundo na casa de Nabal. Era nessa vibe que eles estavam. E aí, o que tinha no meio do caminho? Uma mulher no jumentinho. Ô, gente, a Edmeia fala isso, eu gosto muito de ouvir. Quando entra uma mulher em cena cheia de Deus, vai acontecer alguma coisa grande. E é isso mesmo que acontece. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Ou você vai viver o projeto de Deus para você, ou o diabo está recrutando, tá? Porque o seu potencial não será desperdiçado. Não pense você que se você não for se deixar usada por Deus, que o diabo não vai te usar, não, ele vai te usar. Gente, porque a gente sendo crente, o diabo usa a boca da gente. Quantas vezes eu, como mãe, lá na minha ira, na minha impaciência, na minha TPM, menino, para com isso! Perdi a paciência, falei o que não devia. Temendo ao Senhor, querendo obedecer ao Senhor. Quantas vezes eu emprestei minha boca para o capeta? Quantas vezes eu emprestei minha casa? Eu estou falando da maledicência aqui, gente, com conhecimento de causa. Quantas vezes eu tive que comer o fruto amargo de ter permitido na minha casa a conversa fiada. Aí começa a dar os problemas, dar os BO, você pensa assim, é o diabo. Não, é a colheita. Não é o diabo, o tempo da colheita chegou. Você plantou maledicência, permitiu que o povo comesse o pastor no churrasquinho, na maledicência na sua casa, contasse a notícia, não interferiu? Você tem o poder de interferir? Você tem o poder de interferir? Não, gente, vamos parar com esse papo, aqui em casa não. Eu aprendi tanto essa lição que alguns anos atrás, eu estava sentada numa mesa e o povo começou a cozinhar um ministro. Não, fulano esteve aqui, era em outro país. Fulano esteve aqui, fez isso, aquilo outro. E eu ouvindo. Aí, o que você acha disso, pastor? O que eu acho? Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, toma a vida do fulano nas suas mãos. Ô Senhor, podia ser a gente. Podia ser a gente, Deus, nós somos tudo do mesmo material. Senhor, perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa o pecado dele. Senhor, levanta o nosso irmão. Deus me tomou com uma oração de arrependimento pelos pecados. Porque eles afirmavam, né? Foi ninguém que contou, não. Foi com a gente que ele falou. A gente viu. Papá. Aí eu pedi perdão pelos pecados dele, pelo nosso pecado. Acabou a oração, acabou a conversa. Nós temos que interromper as conversas fiadas com oração, gente. Então, estou falando com vocês com conhecimento de causa. Nós temos que mudar a atmosfera e buscar o favor de Deus, fechando a nossa boca. Abigail vem. E o que ela faz? Ela desce do jumento e se humilha. Ela se ajoelha. Sabe aquela história? A palavra branda desvia o furor? Pois é. O cara vem para tocar o terror. Está com ódio. Aí vem uma mulher. Ele deve ter pensado assim, né? Não acredito que esse Nabal mandou a mulher dele. Ele está me afrontando. Ele está mandando a mulher dele resolver. Vou matar ela. Agora vou matar as mulheres também. Isso por minha conta, tá, gente? A Bíblia não está falando isso, não. Mas quando ela desce do jumento e ela se ajoelha diante dele e fala, minha seja a culpa. Ah, gente. Muitos dos nossos conflitos seriam resolvidos e muito favor de Deus viria na nossa vida se a gente assumisse a responsabilidade de algumas coisas. Mas não vou assumir, não é culpa minha, Helena. Jesus não assumiu a sua culpa? Por que você não pode assumir a culpa de outro para amenizar a situação? Por que você não pode falar, não, peraí, eu errei. Ela falou assim, não, eu não vi os rapazes, a culpa foi minha, eu não vi os rapazes, meu marido é meio louco, mas eu tinha que ter visto os rapazes, me perdoa. Ela tirou os olhos de Davi, do marido dela, e puxou os olhos de Davi para ela. E ela se ajoelhou e se colocou numa situação de arrependimento. Meu Deus.
Como isso é poderoso, gente. Como tem um poder que flui da humildade, da auto-humilhação. Sabe, ninguém pode te humilhar se você fizer isso primeiro. Se humilhe. Ninguém pode humilhar um humilde. Mas a gente sempre quer ter a última palavra e ganhar a discussão. Tem uma frase rodando aí falando assim: eu estou preferindo ter paz do que razão. A gente podia pensar melhor nisso, com mais profundidade sobre isso. Porque se a gente quer achar favor diante de Deus e diante de algumas pessoas, a gente vai ter que assumir a nossa responsabilidade, que de fato é a nossa responsabilidade. Para de transferir. Para de ficar, sabe? A gente está tão no automático de culpar alguém pelas nossas coisas que a gente não olha nem para a nossa própria culpa. Se a gente não assume nem a nossa, a gente vai assumir dos outros. Mas o Senhor está nos chamando para esse lugar, porque Jesus fez isso. Jesus pegou uma culpa que era minha, que era sua, e levou sobre si. E é por isso que nós temos o favor de Deus. É por isso que nós somos reconciliados com Deus. O que a gente ganha no cabo de guerra para ver quem tem razão, gente? Nada. 2 orgulhosos pelejando para ter razão. A gente não ganha nada. Eu não estou dizendo aqui, gente, não estou fazendo aqui alusão ao abuso, ok? Abusos têm que ser denunciados para a polícia. Não é disso que a gente está tratando aqui. A gente está tratando das relações saudáveis, das relações normais. Não estou falando de um psicopata te batendo, entendeu? De um cara te arrastando pelo cabelo, te socando. Ah, eu vou me humilhar, porque ele não mandou me humilhar, meu marido vai me socar. Não, gente. É preciso abrir esse parêntese aqui. Nós não estamos falando de louco, de psicopata, de bandido. Quem lida com bandido, psicopata, doido, é polícia. Denuncia ele na polícia. Pede ajuda e sai fora. Não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando dos nossos orgulhos, das nossas demandas, das nossas disputinhas. Entre gente saudável. Ok? Entre gente normal. Sem psicopatia. Certo? Fecha parênteses. Ela se humilha diante de Davi. Ela toma sobre ela a responsabilidade, por ela não ter visto. E ela, com esse ato, ela abranda o coração de Davi. De fato, gente, a palavra dura, ela suscita a ira, mas abranda e desvia o furor. Experimenta. Experimenta. Quando uma pessoa começa a gritar, né, tem um filósofo no Brasil que ele fala assim: faça expressões bovinas. Entendeu? Mas você pode falar, se você não quiser fazer essas expressões bovinas, você pode chegar para a pessoa e falar assim: olha, depois a gente continua essa conversa. Você está nervoso, eu estou ficando nervosa também. Então depois a gente conversa. Eu quero conversar agora! Aí você cala. Cala. Porque você blá, blá, blá. Começa a recitar um salmo na sua mente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na sua mente. Não fala alto, não, senão o capeta se manifesta, tá? A gente tem que interromper uma discussão, gente. Quando um não quer, 2 não brigam. Isso é um ditado popular, não está na Bíblia, tá, gente? Isso é um ditado popular, mas que serve muito aqui. A atitude de Abigail, ela se humilha, ela toma sobre ela a culpa, e isso aplacou a ira de Davi. Esse é o começo do favor. E, finalmente, Abigail começa a abençoar Davi. Ela não apenas pede perdão, reparação, pede perdão pelo erro do marido, pede perdão pela tolice do marido, pede perdão pelo erro dela de não ter visto os empregados de Davi, né, os valentes de Davi. Mas aí ela começa a abençoar Davi. Quer ver a partir do verso 26. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal
sejam castigados como Nabal. E que este presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Olha aí. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida. Ela está falando de Saul, gente. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe, como por uma tiradeira. Ela começa a profetizar sobre Davi. É isso que Abigail fez, tudo isso que ela falou aqui se cumpriu. Ela abençoa, ela profetiza, ela lança palavras de vida. Gente, nós precisamos de semear vida. Você não sabe o que as pessoas estão passando. Elas podem estar bonitonas por fora, arrumadas, cheirosas, perfumadas. Aí, de repente, chega uma notícia: fulana suicidou. Quê? Como assim fulana suicidou? Como assim? Que é isso? Estava na igreja domingo. Estava trabalhando, está ativa. Estava sorrindo. A gente não sabe as batalhas que cada um trava. As sugestões que cada pessoa recebe no seu pensamento do inferno. Não seja uma cooperadora do inferno, seja uma cooperadora da luz. Uma cooperadora do reino. Onde você passar, profetiza coisa boa. Ministra coisa boa. Ô, minha linda, você está linda. Seja valente, seja corajosa. Sabe, pede para o Senhor uma palavra. O Senhor, eu estou saindo de casa. O Senhor sabe com quem eu vou encontrar hoje. Eu fui chegando aqui na igreja, a irmã Néia me encontrou ali na porta. A irmã Néia virou para mim, nunca vi a irmã Néia, conheci a irmã Néia ontem. A irmã Néia virou para mim e falou assim: Helena, que bom te ver. E aí ela trouxe um presentinho para mim, me deu um presentinho, trouxe um presentinho para você. E ela com um sorriso nos lábios. Ela falou assim: Helena, estou sabendo o que você está passando, estou sabendo das suas histórias. Minha querida, Deus vai entrar com grande providência. Deus... E ela falou isso sorrindo. Ela falou algumas palavras para mim, não foram muitas palavras, mas entraram como um bálsamo. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus faz isso através de pessoas. Como ela me refrigerou no dia de ontem. Depois veio compartilhar comigo algumas dores, algumas lutas. Eu estou orando por você, ore por mim também. Claro que eu vou orar, irmã. Nós oramos uns pelos outros, um fortalece o outro, um ajuda o outro. É para isso que Deus colocou a gente em igreja, gente. Se você está desigrejado, caça uma igreja para você, acha uma. Ah, mas aqui na ilha não tem nenhuma igreja que presta. Deixa eu falar uma coisa com você. Você pensa assim em relação aos hospitais da ilha, não? Tem quantos aqui? Tem um? Tem que ir, né? Se tivesse mais de um hospital... Se tivesse mais de um hospital... Vamos supor que tivesse 5 hospitais. Ah, mas nenhum presta, Helena, só em Boston. Você está doente, você esperar ir para Boston? Você está numa emergência. Mas para você ir para helicóptero, você tem que ir para o hospital. Ou ser milionário. Não é? Eu vou contar uma coisa, não tem helicóptero para ir para a igreja não, gente. Você tem que vestir a capa da humildade para ir para a igreja. É porque naquela igreja tem muita gente ruim. Você também é. Você também é, gente. Ó, igreja é igual hospital. Tem gente em estado terminal e tem gente com unha encravada. Tem gente que está morrendo, está ruim mesmo. Está morrendo. E tem gente que quebrou o braço. É só enfaixar que vai ficar bom daqui a pouco. Quando a gente acha que não cabe em nenhuma igreja, deixa eu te contar, você está mais doente do que você possa imaginar. Você está mais doente do que você possa imaginar. Você se tornou o seu próprio Deus. Porque o Senhor estabeleceu a igreja. E ele nunca disse que ela seria perfeita. Muito pelo contrário, ele falou assim, que o joio e o trigo iam crescer juntos. E que as ovelhas e os bodes também. E quem faz separação é ele.
Por quê? Mais uma vez eu vou dizer. Porque é ele que conhece a história toda. Você conhece só uma partinha da história. E já se acha a última Coca-Cola do deserto. E Coca-Cola mata. Então, hashtag fica a dica. É muito... Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Gente, como é bom. Pode falar, mas a igreja é imperfeita. É. Porque a igreja, instituição, a noiva está nela. Mas os bodes também, os joio também. Mas como que eu vou saber, Helena, quem é joio e quem é bode? Você não sabe bem. Você só sabe do seu próprio coração. Então, trata de ser ovelha e não bode. Trata você de ser trigo e não joio. Se você conseguir, está valendo a pena. Essa igreja é uma bênção, porque você era um joião e foi transformado em trigo. Olha que aleluia! Já valeu a pena a igreja. É muito importante a gente entender isso, gente. Você vai trabalhar numa empresa, ela não é perfeita. Você entra no hospital, nem todo mundo lá é perfeito. Você vai para as escolas, a melhor escola da ilha também tem os seus problemas. Por que você acha que a igreja tem que ser perfeita? Porque a igreja é lugar de cristão. Justamente por isso é o principal alvo do inferno. É no arraial que o diabo quer trazer confusão. Aí você pensa assim, não precisa da igreja, tolo. Como Nabalzão. Né? Como nós precisamos uns dos outros, gente. É interessante que todo mundo... Helena, você é pastora, não é pastora. Eu não sou pastora de vocês, não, gente. Eu sou uma contribuinte do seu pastor. Se eu não atrapalhar o seu pastor, eu já estou feliz. Porque é ele que faz seu casamento, é ele que te visita quando você vai para o hospital, é ele que vai no velório te dar uma força. Valorize o seu pastor local, tá? Ele é seu pastor. Não, você quer me pastor? Porque eu não te vejo, né? Eu não te conheço, né? Porque se eu começar a conviver com você, você vai ver meu outro lado. Entendeu? O lado que eu vou falar assim, vem aqui, ovelhinha, vem aqui, deixa eu tirar os seus carrapichos, querida. Valoriza o trabalho do pastor local. Ele te tolera. Ele prepara um pão fresco todo final de semana para você. Minha igreja não é perfeita, Helena. Minha igreja está me dando muita dor de cabeça. Começa a ser uma bênção lá. Começa a fazer diferença lá. Em vez de ficar falando mal da sua igreja, por que você não ora por ela? Se você não ora pela sua igreja, não contribui para ela ser um lugar agradável, você está desqualificada para criticar. Todos os críticos que eu conheço, eles não fazem nada, só criticam. Faz nada, um bando de parasita que só fica, não gostei disso, não gostei daquilo, vem fazer, querida. Não sei porque eu estou falando isso não, gente, mas o Espírito Santo sabe. Isso não estava na minha programação não, mas o Espírito Santo sabe. Abigail se humilha, Abigail abençoa e dissipa a confusão. Gente, Abigail não só encontrou o favor de Deus e o favor de Davi, mas ela livrou Davi, o futuro rei de Israel, de sujar as mãos com sangue. Depois ele sujou. Não com o sangue das pessoas. Davi não foi impedido de construir o templo, porque as mãos estavam sujas de sangue das batalhas que ele ganhou. Deus mandou ele lutar as batalhas. O sangue que sujou as mãos de Davi era o sangue de Urias, o homem que ele mandou assassinar para encobrir o seu pecado. E ele teve o resto da sua vida para se arrepender disso. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Helena, mas Davi fez o que ele fez e a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus? É porque ele se arrependia. Ele era bem diferente de Saul. Saul transferia a responsabilidade. Não, mas eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer. Não fez nada. Que balido é esse de ovelhas que eu estou ouvindo? Samuel disse para ele. Deus mandou você matar tudo. E você, que rebanho é esse que está aí? Não, Samuel, não é isso não. Sabe o que é? Eu trouxe as ovelhas para sacrificar o Senhor. Saul estava sempre
transferindo responsabilidade. Davi estava assumindo essa responsabilidade. Ô Senhor, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os seus olhos. Quando a ficha caiu em Davi, ele se arrependeu amargamente. E, gente, Deus perdoa o pecado, Deus limpa o pecado, mas a consequência, Ele permite que a gente vai viver a consequência. É a lei da semeadura. Plantou, colheu. E ele colheu até o último dia de vida. Tudo de errado que ele fez. Mas o homem, segundo o coração de Deus, não se apartou dele, apesar do pecado dele. Porque ele se arrependia. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. O favor de Deus é liberado sobre quem tem um coração quebrantado e contrito. Isso é exemplificado aqui na vida de Abigail. Deus favoreceu Abigail, ela volta para casa. Conta para o seu marido a grande libertação que Deus deu a ela e a sua casa, a sua família. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. Tipo, não vou falar com ele com a cachaça na cabeça dele, não. Ele tem que ouvir o livramento que Deus deu para a nossa casa. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. O Senhor livrou Abigail de Nabal. A mão do Senhor fez isso. O favor do Senhor muitas vezes remove pessoas da nossa vida. Mas que seja a mão do Senhor e não a nossa. Porque Ele conhece a história toda e o coração nós não conhecemos. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Aqui está a sua serva, pronto para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Olha isso. O favor de Deus. Deus livrou Abigail de um marido tolo e ela se tornou uma esposa de um homem segundo o coração de Deus. Feche os seus olhos. Abigail sabia ouvir. Abigail sabia calar num tempo apropriado. Abigail sabia encarar suas responsabilidades, não transferir responsabilidades. Ela agiu e ela participou de tudo para que houvesse reparo. Abigail não temeu se humilhar e pedir perdão a Davi pela culpa que não era dela. Abigail abençoou o seu potencial inimigo, aquela pessoa que tinha o poder de destruir não apenas a ela, mas toda a sua casa. Essas são características de mulheres que encontram o favor do Senhor. E é o momento da gente repensar se são essas as características que estão sendo aperfeiçoadas em nós. Elas existem já? Elas não existem?
Talvez você esteja indo na contramão de todas essas qualidades. Talvez você hoje seja aquela mulher que não sabe escutar, que propaga más notícias, não sabe se calar, não sabe o momento apropriado de falar e de calar. Talvez você é aquela que quer ganhar a discussão e que não se humilha. Você é aquela que transfere a culpa e a responsabilidade para outra pessoa. Você delega coisas que você que deveria fazer pessoalmente. Evita conversas difíceis para que haja resolução. E, às vezes, ao invés de você profetizar a vida, encorajar pessoas com a sua boca, pedir ao Senhor para usar a sua vida como instrumento na vida das pessoas que estão no seu caminho, você sai reclamando, destilando veneno, maledicências e más notícias, propagando, se tornando arauto de escândalos e más notícias. Como alcançar o favor de Deus dessa maneira, minha linda? Como nós vamos alcançar o favor de Deus se nós estamos andando na contramão daquilo que Ele ordena que façamos? Gente, a gente tem que parar de ter o rótulo de cristãs e nos tornarmos efetivamente imitadoras de Cristo. Não há adoração sem obediência. Você pode vir para a igreja, cantar todas as músicas de adoração, erguer suas mãos, ser dizimista e ofertante fiel. Se você não tem uma vida de obediência à palavra de Deus, aquilo que Ele instrui, aquilo que Ele orienta, aquilo que Ele acusa como pecado, que Ele denuncia como pecado, e fala, aparta-te dessas coisas. Se você está vivendo uma maldade, minha irmã, você não é uma adoradora. Adorador não é música. Adoração não é música. Adoração é um estilo de vida que obedece a Deus e seus princípios. Ok, nós não somos perfeitas, mas nós temos que estar, no mínimo, na direção correta. Caminhando, que seja a passos de formiga, que seja a passos lentos, mas caminhando na direção certa. Nos tornando cada dia mais parecidas com Jesus, nos expondo às Escrituras e deixando que elas modelem a nossa maneira de viver. Que façamos escolhas efetivas quando nos assentarmos à mesa com alguém, quando conversarmos com outra pessoa, quando tratarmos uma pessoa no trabalho, quando formos desempenhar a nossa função na igreja, quando formos servirmos na casa de alguém. Que sejamos cristãs, minhas irmãs. Não só na igreja. Ser crente na igreja é fácil. Você põe a máscara social e vem, fala a paz do Senhor com a Bíblia debaixo do braço. Não é isso que te faz uma cristã? O que faz a gente crente é o dia a dia, é a vida diante de Deus. Como eu disse no início desse nosso tempo juntas aqui, a gente não compartimenta a vida, não. A gente é crente em casa, a gente é crente na igreja, a gente é crente no trabalho, a gente é crente na escola, a gente é crente andando pela rua, a gente é crente quando dirige o trânsito, a gente é crente quando entra na loja, a gente é crente. A gente trata todo mundo com dignidade, todo mundo com respeito, mesmo quem pensa diferente da gente. Não é isso que faz a gente cristão, não, gente. A nossa face cristã, ela aparece na hora da crise. Como a gente reage, fala mais do nosso caráter do que quando a gente age. Quando você vai agir, você planeja uma ação. E isso é bom também. Você pode ser intencional na gentileza. Você pode ser intencional na compaixão. Você pode ser intencional para liberar uma palavra profética de bênção para alguém que seja uma pessoa que esteja passando por aflição ou não. Não tem problema na intencionalidade e na ação. Mas isso tem que andar junto com a nossa reação. Porque para a gente reagir, a gente precisa 100% do Espírito Santo. Não dá para ser intencional nas reações. Quando sacode o copo, vai sair para fora o que está dentro. Quando a vida sacode a gente vai derramar daquilo que a gente tiver cheio. Se esse copo estiver cheio de Coca-Cola, ele vai derramar Coca-Cola. Se estiver cheio de vinho, vai derramar vinho. Se estiver cheio de água, vai derramar água. O que você derrama quando a vida te sacode? Os caras foram em Abigail, porque ela era uma mulher sábia. E como eles sabiam isso? Pela atitude dela.
pela maneira como ela vivia a vida, a maneira como ela tratava os funcionários, a maneira como ela reagia às questões da casa. Ela tinha um background. Os seus funcionários sabiam quem ela era pela forma como ela vivia a vida. A crise chegou e eles sabiam onde eles iam. Abigail vai resolver, não Nabal, porque eles sabiam como Nabal vivia. Vocês entenderam a diferença? Que a gente encontre o favor do Senhor. Eu queria que vocês ficassem em pé no lugar e você pegasse uma parceira de oração. Ninguém fique sozinha, por favor. Senhor, essa nossa oração cantada, Deus. Nós queremos sim o teu favor. Queremos ser favorecidas pelo Senhor, pela tua bondade, graça, misericórdia, vivendo os seus planos, os seus projetos. Também queremos, Senhor, ser favorecidas pelas pessoas, por aquelas pessoas que o Senhor quer usar para nos abençoar. E queremos também ser instrumentos do teu favor. Queremos que o Senhor use a nossa vida para nós favorecermos outras pessoas, outras mulheres, para nós sermos boca do Senhor na terra, para nós sermos profetisas, como Abigail foi na vida de Davi. Ensina-nos, Espírito de Deus. Mais uma vez nós te pedimos, nos dê essa sabedoria que o Senhor deu a Abigail. Uma mulher que sabia a hora de falar, a hora de calar. Ela discernia a hora de calar. Ela discernia, Senhor, quando ela tinha que agir, quando ela tinha que assumir uma postura, uma posição. Ela não tinha medo de se humilhar, de se esvaziar, de assumir responsabilidades, de tomar sobre si algumas questões para que houvesse resolução. E Abigail profetizava a vida, ela abria a boca com sabedoria, encorajamento, vida, palavra profética. Nós queremos ser essas mulheres, Senhor, desenvolvendo essas habilidades para receber o favor e também favorecer pessoas. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Nós não podemos fazer essa obra apenas no esforço. No nosso esforço a gente consegue um tempo, mas nós precisamos ser conduzidas pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito produza em nós o seu fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Frutifique em nós, Espírito de Deus. Frutifique em nós, Senhor. Nós queremos abrir a nossa vida para que o Senhor realmente faça um jardim no nosso coração. Para que o Senhor faça um jardim no modelo bíblico, que o modelo bíblico de jardim é um pomar. Que a nossa vida produza frutos saborosos para a glória do Teu nome, expansão do Teu reino e cura das nações. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, meninas. Fica firme aí, que eu fico firme aqui.